Olá, você que acompanha a programação da TV Cidade. Estamos hoje iniciando o programa Valorizando a Vida. Este programa tem a proposta de falar sobre espiritualidade, saúde, medicina, espiritismo e outros assuntos relacionados ao desenvolvimento humano e espiritual. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Samira José Turconi, que vai então iniciar o nosso primeiro programa, esse programa que se chama Valorizando a Vida. Samira, então, é formada em farmácia, em bioquímica, na Faculdade do Paraná, especialista em análises clínicas, ex-professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias, a UX, professora da pós-graduação em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Caxias, fundadora e secretária da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Também é fundadora, secretária, diretora do Departamento Doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, ex-diretora do Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Caxias e ex-vice e ex-diretora do Departamento Doutrinário do Centro Espírita Irmão Joaquim Cacique de Barros de Bento Gonçalves. Todos eles são federados, né, são federados, como diz, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ela também é conferencionista nacional e internacional. Ela já esteve fazendo palestras em Portugal, Espanha, Itália, França e Chile. E hoje, então, Samira, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá a todos que estão nos escutando, nos assistindo. É um prazer imenso atender esse convite tão carinhoso da Bea para o primeiro programa desse que tenho certeza que terá uma longa duração, que chama-se Valorizando a Vida, onde nós aqui nos propomos a trazer instrumentos, ferramentas para que todos saibamos valorizar as nossas vidas. Então, Samira, eu vou começar falando com você. Você esteve aqui em Farroupilha no dia 14 de setembro, num seminário chamado Valorização da Vida. No mês de setembro é o mês amarelo, como a gente chama, né? E você falou nesse seminário com o tema de automutilação e comportamento suicida em adolescentes. Então, no mundo, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a segunda maior causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos. Nos Estados Unidos e Europa, já é a primeira causa de morte nessa faixa etária. Isso é um assunto que nos preocupa muito e preocupa a toda a sociedade. Na sua opinião, o que leva o adolescente ao suicídio? Esse tema é muito importante de nós abordarmos, por quê? Porque como tu trouxeste esses números, são importantes para que nós tenhamos a ideia da grandiosidade destes números na nossa comunidade, na nossa sociedade. São números altíssimos e hoje considera-se uma epidemia o suicídio entre adolescentes. É a segunda causa no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, a Organização Mundial de Saúde previa que isso fosse no ano de 2020. Certo. E já aconteceu a partir do ano de 2017. Nossa. Então, nós estamos frente a uma nova epidemia que deve ser olhada com muito carinho e muito cuidado. Por isso que nós participamos desses eventos de valorização da vida. Porque a vida é um bem, é o maior bem que todos temos. E quando nós tratamos de suicídio,
Muitas pessoas ficam impactadas. Como que um adolescente, numa fase tão linda da vida, pensa em se matar? Como que crianças buscam essa como uma das únicas saídas, uma proposta de interromper a sua vida nessa idade tão linda? Então, o que nós vemos é essa juventude que está muito conectada, muito orientada para as coisas da matéria, mas que traz dentro de si um vazio existencial. Até, Samira, você falando esse vazio existencial, eu fico perguntando, como pode um jovem, daqui a pouco de 15, 16 anos, já estar em depressão? Pois é. Hoje, o fenômeno da depressão, que atinge todas as faixas etárias, no sexo masculino, ele atinge o adulto jovem, até 39 anos, e depois o idoso. Mas o fenômeno que acontece hoje na depressão está chamando a atenção dos especialistas. Por que os adolescentes estão entrando em depressão? E estão sendo estudados os efeitos das redes sociais na vida desses jovens. E as pesquisas em nível de Estados Unidos, em todas as grandes universidades de Pittsburgh, de Nova York, de Houston, nós vamos ver as pesquisas estão correlacionando o quê? As redes sociais com a ansiedade e que leva à depressão o adolescente. Existem pesquisas científicas que apontam exatamente isso. O adolescente, o adulto jovem, ele não se desconecta das suas redes sociais. E ele passa a nutrir uma ansiedade vendo quantas curtidas ele teve no seu post, quantas interferências ele recebeu naquela sua publicação, e ele passa a viver nesse mundo de ansiedades, até que ele passa a comparar-se com os seus iguais, os seus pares. E nessa comparação, ele entra em depressão. Porque vamos combinar que ninguém coloca nos seus posts uma má imagem. Todas são a melhor imagem de si. Então, o adolescente que ainda não formatou bem como se desenvolvem as relações humanas, ele passa a ter uma imagem de comparação. O outro é melhor, o outro tem mais, o outro é mais feliz, e ele introjeta uma situação de menos-valia. E aí se deprime. Isso. Então, na verdade, ele não está vivendo no mundo real. Não. Ele vive, a gente sabe, infelizmente, ele vive o mundo virtual. Porque todos nós, ninguém de nós tem uma vida toda organizada, toda isso certinha, aí. Sempre feliz. Mas o que vai para as redes sociais são só as coisas boas. Isso. Só as belas imagens. E aí o jovem entende que isso é a realidade do outro. E por isso que ele, então, se sente menos inferior. Isso aí. Fizeram uma pesquisa no Brasil entre os adolescentes e adultos jovens e verificaram que entre os 20 maiores ídolos dos jovens, 10 são youtubers. Nossa! E 10 são integrantes da vida televisiva. Então eles se comparam, eles querem ter os que os outros têm, eles querem cortar o cabelo igual, querem se vestir igual, e às vezes o adolescente não tem essa condição de ter o que o seu ídolo tem. Sim, e ele se frustra. E como ele não tem um alicerce de uma boa educação paternal e de uma estrutura espiritual, ele entende que a vida dele não vale nada.
E por isso que daí vem a automutilação? É a automutilação. A automutilação é um fenômeno que os jovens e adultos jovens estão praticando, mas eles não têm a intenção de matar-se. Eles se automutilam, mas sem a intenção de acabar com a sua vida. Certo. Mas essa automutilação, e às vezes é muito grave, porque eles chegam a ferir-se com profundidade, essa automutilação é buscada para aliviar essa dor moral. Essa então, dor interior? Eles provocam uma dor física, porque quando nós temos dores, o nosso cérebro libera os neurotransmissores, as endorfinas. Então, certo. Há um alívio da dor física. Certo. Só que é muito rápido. Então, ele busca novamente e se mutila novamente. E então, a automutilação é a busca de uma dor física para aliviar uma dor emocional. Nossa. É muito grave. É muito grave mesmo. Então, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e, em seguida, eu gostaria que você nos falasse como trabalhar isso com as famílias, para que isso não aconteça com os nossos jovens. Vamos conversar sobre isso. Então, já vamos falar sobre isso. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Samira, então agora vamos falar, ou melhor, você pode nos falar como que deve se tratar desse assunto. Eu penso até que começa pelos pais, pela família, como se tratar para que os nossos jovens não cheguem a esse ponto e que eles consigam manter, né, a sua vida tranquila dentro da normalidade. Isso. Uma coisa que nós sempre conversamos, Bea, e para os telespectadores também, é de que ninguém mais vive sem a internet, sem as redes sociais. São avanços tecnológicos imprescindíveis e fundamentais. Basta ver que nós estamos aqui utilizando a tecnologia. Certo. Mas o que nós temos que saber é o bom uso da tecnologia e não sermos dependentes disso. Então, começa dentro do lar, sim. Os pais têm que ter esse olhar e não deixar os filhos livres para o uso do horário que quiserem, da quantidade de vídeos, de trabalhos que quiserem dispor da internet ou das redes sociais. Cabe sim aos pais buscarem essa interação com seus filhos. Por quê? Certo. Porque o adolescente que se automutila, ele não tem a intenção de chamar a atenção. Certo. A intenção do jovem, ao contrário, ele esconde dos seus pais. Certo. Esconde até dos terapeutas, porque muitos pais acabam levando os seus filhos aos terapeutas e essa situação de automutilação também é escondida dos terapeutas. Certo. Então, se os pais não chegarem com seus filhos numa intenção de auxiliar,
Eles não vão saber. Ou vão saber numa situação muito mais adiantada. Certo. Então, os pais têm que cuidar da mudança de comportamento, da mudança de humor, com quem eles estão interagindo. Eu sempre lembro da frase do Dr. Isami Chiba, um psiquiatra que se especializou na infância e na juventude. Ele dizia: todo aquele que ama, cuida. Então, isso é um cuidado dos pais. Certo. A tecnologia veio para ser companheira dos filhos. Certo. E de todos nós. Graças a Deus que a gente tem esses avanços. Porém, nós temos que reduzir o uso. Nós temos que fazer com que os nossos jovens e adolescentes, os nossos filhos, isso não vai só para pais, vai para educadores também. Porque muitas dessas lesões de automutilação são descobertas na escola. Certo. Quando o aluno, às vezes, ou o adolescente, às vezes, ele levanta uma manga de camisa e o professor atento vê toda aquela ação. Então, o que dizer aos pais e educadores? Convivam com seus filhos. É diferente de estar junto. Conviver é viver com. Certo. É interagir, é saber o que estão fazendo, é saber com quem se comunicam. Por quê? Porque o adolescente quer isso. Mas a fase da adolescência, ela é uma fase diferente. O adolescente busca os seus pares. Certo. Então, os pais têm que fazer esse movimento em direção aos seus filhos. Os pais têm que ser amigos, além de serem pais. Muito mais do que amigos. Pais têm que ser pais. Amigos, eles têm muitos. Pais, eles não têm muitos. Certo. Ele tem pai e mãe. Sim, mas essa aproximação. Então, eles têm que ter os pais como porto seguro. Então, os pais têm que fazer esse movimento. Eu estou aqui, eu estou contigo, eu preciso saber com quem tu te relacionas. Por quê? Porque nessa vida agitada que levamos, né, Bea, nós sabemos que, às vezes, nós buscamos interagir com os nossos filhos quando notamos alguma coisa diferente. Certo. E nós temos que ajudá-los antes de que ele chegue a esse ponto. Na verdade, desde criança, a gente tem que acompanhá-lo. Desde que a criança começa a entender. Falaste tudo, é isso aí. A educação começa no berço. A gente vê, que você fala na tecnologia, e a gente vê muitas crianças com 2, 3 aninhos, né, lidando com o celular. E nós achamos bonitinhos esses jovens bebês com o celular na mão. Porém, é um grande equívoco. As pesquisas hoje indicam que crianças com idade inferior a 2 anos não devem ter dispositivos eletrônicos de espécie alguma. Existe, e para o telespectador isso é uma fonte de orientação, existe um trabalho feito por que os pais do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde são os criadores dos programas, dos equipamentos, os seus filhos são educados dentro de escolas sem tablets, sem smartphones, sem internet de espécie alguma. Quais as consequências que leva a essa criança que tem menos de 2 ou 2 aninhos, né, lidando com o celular? Quais as consequências que pode trazer ao longo da vida depois? São consequências bem graves, porque são irreversíveis no sentido de que, quando nós estamos, e hoje a gente vê que o mundo comercial em que vivemos focaliza a criança para o consumismo. Porque os pais buscam dar às crianças tudo que as crianças querem. Então, existem tablets construídos com tamanho mais leve do que os normais, coloridinhos, para darem para esses bebês. Bem, esses tablets têm joguinhos. O jogo
para qualquer ser humano, tem uma intenção do vício. E quando eleva essa sensação para o cérebro numa região do hipotálamo, vai liberar um neurohormônio chamado dopamina. Certo. Em contrapartida, ele deixa de produzir um outro hormônio chamado ocitocina. A dopamina é o hormônio do prazer. A ocitocina é o hormônio do afeto. Certo. Então, se a criança não aprende a desenvolver o afeto nessa idade, ela não vai aprender depois. Por isso que a gente vê as crianças comendo com o seu o smartphone dos pais nos joguinhos ou o seu tablet. E a criança nem pisca. Ela fica ali, os pais dão comida, ela nem pisca. Por quê? Porque ela está injetando dopamina no seu cérebro, que é o hormônio do prazer. Mas que ele é tão fugaz, esse hormônio no cérebro, ele é utilizado na fenda sináptica entre os neurônios e ele é rapidamente absorvido. Então ela busca mais, e busca mais, e busca mais. Por isso que nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Então, quanto em menor idade se proporciona isso, certo, maior a dependência e maior os riscos e são irreversíveis. E por isso de muitas frustrações também. E aí, quando ela só encharca o cérebro com o hormônio do prazer, mais adiante, com 3, com 4 anos, quando alguém lhe nega alguma coisa, ela se frustra. E essa frustração está levando o adolescente a esse vazio, a falta de espiritualidade, a falta de relacionamentos. Então ele busca o suicídio como opção na sua vida. Samira, falar desse assunto tem muito... É apaixonante. Então, assim, eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando. Então, eu vou pedir para você, vou deixar 2 minutos, 3 minutos, para você levar uma mensagem aos pais e quem sabe, se você tiver um tempo na sua agenda, você possa vir num outro dia para nós conversarmos mais sobre isto. Será um prazer enorme. Eu gosto muito de abordar esses assuntos. Nós temos um trabalho bem grande da valorização da vida, da educação de pais e em relação a seus filhos. E a mensagem que a gente sempre gosta de conversar é que, assim, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, colocou as crianças sob a tutela desses pais. Muitos pais se acham incapacitados para educarem seus filhos, porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, mas nós temos que entender que os valores morais não mudaram. É verdade. Que o bem sempre será o bem e o errado sempre será errado. Então os pais, eles na certeza ou na tentativa de acertar, eles levam mais coisas materiais para os filhos do que as coisas morais. É verdade. E depois eles acabam se enchendo de culpas e buscam mais coisas materiais para suprirem essas falhas. Então, assim, tenha certeza, você que é pai, você que é mãe, você que é educador, tenha certeza que a tarefa da maternidade, da paternidade, realmente é difícil. Mas tenha certeza do amparo de Deus. Porque Deus nunca colocaria pais irresponsáveis para tutelarem seus filhos. Nós que somos falhos, não deixamos pessoas irresponsáveis cuidarem das nossas crianças, quanto mais Deus. Sim. Então não se sintam incapazes, não se sintam errados, equivocados, mas estejam com seus filhos, passem valores morais. As crianças precisam conhecer a mensagem de Jesus. Eles precisam ser apresentados, não importa a denominação da religião, mas importa a moral do mestre. Isso. Nossa, eu acho que quando a gente fala de Jesus,
Jesus é tudo. E a gente sabe que... É a nossa referência. E a gente sabe que toda vez que a gente precisa de algo, a gente pode buscar, que a gente é atendido quando a gente busca com fé. Isso, e eu sempre digo para os pais creem que se não derem muito cedo a tecnologia para os filhos, eles não vão aprender. Gente, eu sou de uma geração que usava máquina de datilografia. E eu uso hoje a tecnologia, a internet, fluentemente. Uhum. Quanto mais esses nossos adolescentes. Então, não tentem precipitar o tempo da criança. Uhum. Deixem a criança crescer dentro... E brincar com os brinquedos lúdicos. Isso. Uhum. Então, Samira, o nosso tempo acabou, infelizmente. Então, já fica o convite para uma próxima oportunidade. Te agradecemos muito de você disponibilizar o seu tempo estando aqui conosco. Muito obrigada. E assim vou dizer, volte sempre. Nós é que agradecemos por essa oportunidade e com certeza voltaremos, Bea. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estiveram conosco nesse período no programa Valorizando a Vida. Agradecemos e até a próxima.